Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 29 de julho. Agora na Espanha, 19 horas e 2 minutos. No Brasil, 14 e 2. Gente, a BTC travou exatamente aqui na linha superior da nuvem no diário. A gente chegou a fazer a máxima hoje em 24.442. Agora deu uma recuada para 23.852. No intraday ficou academicamente didática a BTC. Lambeu a upper, voltou para ver o up, lambeu a lower, deu uma esgarçada, voltou para ver o up. Todos os 4 sinais da sala de sinais fecharam em muito pouco tempo, justamente pelo tamanho da religiosidade acadêmica da BTC no intraday hoje. Então, os assinantes saíram num lucro bem expressivo. Gente, aqui na nossa banda de VWAP mensal, vocês vejam que a gente está estressando a upper aqui da banda. Isso significa que com a chegada do final de semana, a gente pode eventualmente promover uma acumulação de caráter triangular aqui, ficar espremido numa figura, numa subfigura triangular. E aqui na nossa migração de volta para a VWAP anual, a gente segue caminhando, desenhando uma subcanaleta virtual de alta. A gente estressou a lower aqui entre os dias 25, 26, 27 de julho. Eu falei que rapidamente a BTC iria retomar o desenho dessa subcanaleta virtual de alta. É o que está acontecendo. Agora, na minha leitura, com a chegada do final de semana, é possível que a gente protagonize uma subfigura triangular para aí sim testar essa camada congestional em 29, podendo bater até 30 mil dólares, formar um pullbackzinho e buscar a VWAP anual, que segue ali entre 31 e 32 mil dólares. Na nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que estava perdida para alguns, alguns, desde que eu comecei a reportar essa grade, alguns nunca acreditaram, outros falaram que não serve como referência, mas o fato é que ela foi desafiada apenas 2 vezes desde o início da plotagem do par BTC-USD aqui na TradingView. No evento pandêmico, a gente desafiou a última lower e agora nessa mudança de postura do Fed, em que claramente a gente avançou por um período de tempo relevante para baixo da última lower, mas agora nesse momento a gente está levemente acima da última lower, que está ali em 23.200, a gente está em 23.787. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Vocês vejam que o órgão regulador do mercado de futuros norte-americano, a Commodity Future Trading Commission, investiga um esquema Ponzi de 1,7 bilhão de dólares. Segundo a CFTC, esse órgão regulador norte-americano, uma empresa sediada na África do Sul teria arrecadado, na época, pouco mais de 40 mil bitcoins. E, enfim, e agora está sendo alvo de escrutínio pelo órgão regulador norte-americano, já que mais de 20 mil americanos teriam depositado nesse esquema Ponzi. E, gente, um guru das commodities afirma que a expansão da BTC não é ditada pela Nasdaq, não é ditada pela inflação, não é ditada por nenhum outro movimento macroeconômico que não a pura e simples expansão monetária, o M2, o Money Measure. Segundo esse analista, o aumento das taxas de juros do Fed e o aumento da expansão monetária global impulsionam a BTC para cima e vai superar a maioria dos ativos e surpreender muita gente. Segundo esse analista, é a oferta da expansão monetária global que impulsiona a BTC e é isso que vai fazer. E é isso que fez a BTC subir, inclusive com o aumento das taxas de juros do Fed, já que o mercado já começa a precificar os gastos militares na zona do euro e nos Estados Unidos da América, que vão acabar impondo o fim desse aperto quantitativo do Fed muito antes do que o mercado imagina. O mercado já está precificando muito antes do que muitos analistas imaginam. Ou seja, é a expansão monetária global que impulsiona a BTC. E a eficiência das DEX Exchanges, das DeFis, é uma ameaça não só para a Coinbase, mas para qualquer CeFi. Não é de hoje que eu venho avisando aqui no canal que Binance,
qualquer CeFi, Coinbase, enfim, qualquer CeFi, por maior que ela seja, não é um ambiente seguro para se estocar criptoativos, para se alocar os seus criptoativos. A autocustódia deve ser uma disciplina dos holders. E a expansão em termos de eficiência das DeFis vai definir o futuro de muitas CeFis que eventualmente não migrarem para o mundo DEX. Por isso que eu reporto aqui no canal a necessidade da gente aprender a fazer stake na própria rede Polkadot, na própria rede Kusama, na própria rede Avax. Quem ainda não sabe fazer stake de Matic na rede de Avax, na Avalanche, de Polkadot, na rede Polkadot, se inscreva aqui no canal que os vídeos estão todos upados ali, ensinando a fazer o stake dessas moedas, já que o stake bloqueado na Binance paga menos de 20% do que eu recebo, por exemplo, em Polkadot, Kusama, Matic e a Avax, por exemplo. Algumas eles pagam 30%, mas não é muito mais do que isso. Ou seja, fazer stake na Binance, no stake bloqueado, é só deixar o CZ cada vez mais rico. E o hard fork vazio da Cardano foi adiado mais uma vez. Isso pode até impactar o preço. Vamos ver quanto que a Cardano está subindo hoje. Deixa eu ver, a ADA hoje está subindo 1,58. Podia estar subindo mais, talvez ela esteja pesadinha justamente por conta de mais esse delay nesse hard fork tão importante. E a inflação na zona do euro segue batendo recordes sucessivos. Não é diferente nos Estados Unidos. Agora o ex-presidente do Fed de Atlanta preconiza que é inaceitável a inflação de junho no patamar que está e que o Fed perdeu completamente o controle sobre a inflação. E a inflação de junho dos alimentos supera 10%, ou seja, literalmente toda essa política supostamente austera do Fed não está surtindo efeito, e o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, o consumo as despesas com bens de consumo, explodiu, é o maior em 40 anos, ou seja, o Fed simplesmente não está encontrando o eco dessa sua política hawkish diante dessa mega pressão inflacionária. Parece que o Kremlin, com essa guerra russo-ucraniana, está num verdadeiro tabuleiro de xadrez. Toda vez que a zona do euro ou os reguladores norte-americanos imprimem alguma conduta mais hawkish no sentido de aperto quantitativo ou aumento das taxas de juros, eles vêm com uma Kinder surpresinha e a inflação acaba disparando. É o que está acontecendo com a inflação dos bens de consumo, que explodiu, é a mais alta desde 1982. Ou seja, gente, analistas agora se dando conta de que o que guia a expansão cotacional da BTC é a expansão monetária ad infinitum de dinheiro fiat, de dinheiro fiduciário soberano, cujo lastro é puramente legislativo. Qual é o lastro do real? É a legislação, é a obrigatoriedade de quitar as obrigações em reais, de pagar os impostos em reais. E essa expansão monetária ad infinito de moedas, de divisas fiduciárias, qual é o lastro do dólar hoje? Que desde 1971 está despegado ao ouro. A obrigatoriedade do uso. É um lastro legislativo e que propiciou o surgimento da BTC como uma reação da própria sociedade a esse descalabro que é a inflação, que é o pior dos impostos, já que rodar a maquininha de impressão de dinheiro, inundar o mercado de dinheiro, de dólar, de dólares, de reais, é como expropriar o patrimônio de cada poupador. Ou seja, é natural que agora analistas se deem conta de que a expansão da BTC é guiada pela expansão monetária ad infinitum. Por isso que a BTC vai caminhando de forma resiliente em direção a $1 milhão. Agora a gente precisa se livrar da linha superior da nuvem de Shimoku aqui no diário, avançar. Assim que a BTC romper isso aqui, a
A nossa resistência mais imediata vai ser essa camada congestional, entre 28, 29 e 30 mil. A gente deve fazer uma onda 2 e numa onda 3 buscar algo em torno da VWAP anual. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que segue resiliente. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, bom final de semana e fiquem com Deus.